Bem, vamos prosseguindo com o nosso seminário, a nossa programação. A nossa programação é bastante extensa. Vamos, então, dar prosseguimento a este seminário. O tema do segundo painel deste seminário seria apresentado pelo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Ronaldo Curado Fleury. Mas, por motivo de força maior, o senhor Procurador Ronaldo Fleury não pôde estar presente e foi designado para a missão de representar aqui neste seminário a Procuradoria-Geral do Trabalho, o não menos ilustre Procurador Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul, que também é o coordenador nacional da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, CONAFRET. Convidamos, portanto, o ilustre palestrante deste momento, Dr. Paulo Juarez Vieira. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Quero inicialmente agradecer o convite da CNTC para estar aqui presente aqui hoje. É um grande prazer. Venho substituindo o Dr. Ronaldo, perdão, e espero conseguir fazê-lo a contento e trazer algumas reflexões sobre esse tema para nós. Bem, primeiro eu queria dizer que eu gostei muito, achei muito adequado o título dado ao nosso seminário, que é Os Impactos da Reforma e Ações para o seu Enfrentamento. Porque, de fato, desde que nós ouvimos, pelo menos, o deputado relator na Câmara, o deputado Rogério Marinho, exaltando o fato de que a reforma da Previdência poderia servir como uma cortina de fumaça para a reforma trabalhista tramitar sem grandes discussões, nós já imaginávamos o impacto e o tamanho do que viria nessa reforma. Mas isso hoje já se consolidou. Hoje é o momento de nós passarmos exatamente a isso, a nos debruçar, a estudar essa lei, os seus impactos e, especialmente, as ações, o que nós podemos fazer para o seu enfrentamento. E a primeira coisa é a gente tentar entender qual é a lógica, qual foi o pensamento, qual foi a estratégia que se usou dentro dessa reforma. E eu digo que isso é importante porque o tempo todo no debate parlamentar se falou que a reforma não retira direitos, que a reforma não atinge os direitos constitucionalmente assegurados. Bem, a gente tem que compreender e olhar essa reforma percebendo que ela tem uma estratégia maliciosa, uma estratégia ardilosa, digamos assim, de não enfrentar, obviamente, o direito constitucional, porque é uma lei ordinária, não poderia fazê-lo. Ninguém seria tão tolo de pretender revogar a Constituição com uma lei ordinária. Mas a estratégia é de, na verdade, criar obstáculos, criar dificuldades para o exercício daqueles direitos. E, na prática, inviabilizar o acesso a eles, mantendo aqueles direitos constitucionalmente assegurados, mas impedindo, ou tornando muito difícil, ou restringindo muito o alcance desses direitos. Então, por exemplo, não se retira o direito ao salário mínimo, obviamente, mas se cria situações com contrato intermitente, com contrato a tempo parcial, com o teletrabalho, que criam situações que podem gerar o pagamento de salário inferior ao mínimo. Não se retira o acesso à justiça, mas se cria obstáculos para que se chegue à justiça, como o ministro Maurício comentou, tanto na fase pré-judicial quanto na fase judicial. Não retira o direito à isonomia, obviamente, mas você cria a terceirização,
que coloca o trabalhador numa situação de remuneração e condições de trabalho inferiores. Você cria obstáculos imensos à equiparação salarial, e depois nós vamos conversar sobre especificamente isso, também impedindo que se chegue ao direito à isonomia de fato. Bem, mas aqui estamos com essa situação, e o que nós precisamos fazer? De fato, nós precisamos construir interpretações da lei, buscar soluções e posturas que nos permitam enfrentar esse quadro. E essas interpretações, no meu ponto de vista, devem ser preferencialmente infraconstitucionais. Como o ministro Godinho mencionou, não parece uma estratégia interessante, nesse primeiro momento, levar todas essas questões ao Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo, pelos precedentes, quem acompanha as decisões do Supremo em matéria trabalhista, sabe que a postura que o Supremo tem adotado em relação ao direito do trabalho não segue a mesma lógica de interpretação que os operadores do direito do trabalho seguem, tanto na Justiça do Trabalho, os advogados, sindicatos, procuradores. Então, não seria conveniente para nós. Obviamente, não há como impedir que essas matérias cheguem até o STF. Na lei de terceirização, por exemplo, logo no segundo dia após a edição da lei, já tínhamos a DI ajuizada. Depois, o Procurador-Geral da República acabou entrando também, porque já era um fato consumado que a lei seria submetida ao Supremo. E as alterações procedidas pela 13467 também já houve um aditamento daquela petição inicial, serão examinadas e estão sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Nesse aspecto, é muito importante, realmente, além da interpretação que se vai construir, a postura que será adotada por nós que vivemos o direito do trabalho. Juízes, procuradores, sindicatos, advogados trabalhistas. Obviamente, nós não podemos ter a ilusão de um pensamento uniforme, mesmo entre nós. Somos mais de 700 procuradores no Brasil, mais de 4.000 juízes do trabalho, cerca de 10.000 sindicatos. Então, existirão posturas diferentes. Agora, não há a menor dúvida de que as nossas posturas serão determinantes para o impacto. O prejuízo vai existir, em algum nível ele é inevitável, mas o seu tamanho depende em grande parte da nossa capacidade de enfrentamento dessas questões. Nós, no Ministério Público do Trabalho, estamos empenhados em buscar interpretações e estratégias de atuação que permitam minorar esses impactos. Obviamente, dentro da lei, o Ministério Público nunca e não vai pregar o descumprimento da lei, não pode e não fará isso. Mas a lei permite dar campo para muitas interpretações e nós estamos trabalhando em cima disso. A advocacia trabalhista também é extremamente capaz e criativa e certamente vai nos trazer muitas interpretações interessantes. Bem, o que a gente espera dos efeitos da reforma, antes da gente entrar na matéria de lei propriamente dita? A reforma foi anunciada como geradora de crescimento econômico, mas a própria Fiesp fez uma pesquisa entre os seus associados, perguntando se a reforma seria um elemento motivador para novas contratações. 73% dos entrevistados disseram que era um incentivo muito pequeno ou nenhum incentivo. O que a gente percebe com isso? Na verdade, não se criarão novas vagas. Vagas existentes, muito provavelmente, serão transformadas em contratos menos protegidos, com terceirização, com tempo parcial, com intermitente. Quando o crescimento econômico retomar, e ele não retoma por nenhuma lei trabalhista, isso é uma ilusão, se legislar gerasse crescimento econômico, o Brasil estaria rico, porque nós legislamos em profusão. Quando retomar o crescimento econômico, essas vagas não voltam a ser vagas protegidas, não voltam a ser vagas a tempo integral.
Isso já foi vivenciado em outros países, como na Espanha. E o efeito disso é tão pernicioso que agora, em junho, o presidente do Banco Central Europeu, e aí não é o procurador, não é o sindicalista, é um banqueiro, presidente do Banco Central Europeu, falou na reunião do Banco Central lá da Europa, que um dos motivos pelos quais a Espanha não alcançou uma recuperação econômica integral, como havia acontecido nas crises anteriores, foi exatamente a reforma trabalhista e foi exatamente por esse movimento que a gente imagina que vai acontecer aqui. Porque reduziu a massa salarial, com a crise as pessoas foram conduzidas para esse tipo de contratação com menor remuneração e sem ter remuneração garantida. Agora os trabalhadores querem voltar naturalmente para a remuneração integral e não conseguem. E com isso a massa econômica do país se viu reduzida. Não tivemos essa recuperação. Nesse aspecto, o Brasil está andando numa contramão de muitos países desenvolvidos. Hoje, mesmo países liberais, assumidamente e tradicionais, como os Estados Unidos e a Inglaterra, estabelecem um debate sobre as condições de trabalho e de renda, por uma razão muito simples. Até no caso deles, não é tanto por uma visão social, mas por uma visão econômica. É uma utopia imaginar consumo e desenvolvimento econômico sem renda. Isso não existe. Na medida em que você vai criando situações de amassamento do trabalhador, de diminuição da sua renda, em algum momento isso vai refletir também no desenvolvimento econômico do país. Só para fazer uma rápida menção, se disse como justificativa, por exemplo, que o Brasil tem uma superproteção aos seus trabalhadores, que há um exagero de proteção. Mas se nós olharmos, comparando, por exemplo, renda mínima, que é um dos níveis de proteção importantes para qualquer relação de trabalho, não vamos nem comparar com a Europa, seria covardia, mas o salário mínimo brasileiro é menor do que o chileno, por exemplo, menor do que o argentino, bem menor, e menor do que o paraguaio. Então, o nosso nível de proteção de renda mínima, por exemplo, ele já está num patamar bastante reduzido. Proteção à saúde e segurança, outro elemento fundamental para qualquer trabalhador. O Brasil é o terceiro país do mundo em acidentes. Temos um número de mortes, apesar da subnotificação, e quando a gente faz um estudo, nós estamos fazendo isso no Rio Grande do Sul até, verificando com hospitais, com ocorrências policiais, a gente percebe o tamanho da subnotificação que nós temos. Mesmo assim, nós somos o terceiro do mundo. Isso gera um problema terrível, tanto para os trabalhadores que são atingidos, que sofrem, eles e suas famílias, quando há morte, quando há invalidez, quando há perda de qualquer capacidade, e gera também um problema para as empresas, claro, que vão suportar as indenizações pelo seu descumprimento. O que a nossa reforma fez? Ela não tem uma medida sequer de prevenção de riscos e acidente de trabalho, nenhuma. Pelo contrário, ela busca limitar a valores baixos a indenização que a empresa que descumpriu as normas de segurança vai ter que pagar em um eventual acidente. Isso, do ponto de vista de política pública, de desenvolvimento social, é uma tragédia completa. Bem, vamos começar conversando sobre a relação de emprego protegida, que o meu tema ficou como os direitos constitucionais versus a reforma trabalhista. Um dos principais direitos assegurados na nossa Constituição para os trabalhadores é a relação de emprego protegida. E, junto com ela, o direito à isonomia e à igualdade de tratamento. Ambas são colocadas em segundo ou terceiro plano quando se aprova uma terceirização que pretende ser ampla. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com os senhores é sobre a terceirização que foi aprovada inicialmente na 13.429, as alterações, depois complementadas na 13.467. Não vou falar dos prejuízos de ganhar menos, enfim, trabalhar mais, tal, que todo mundo já conhece, já deve ter ouvido falar sobre esse assunto.
Mas o que representa, na prática, essa alteração que foi procedida? A gente percebe que muitos empresários estão lendo essa situação como se houve um vale-tudo, um liberou geral, digamos assim. E, na verdade, a interpretação que a gente está construindo da lei não conduz exatamente a isso. Obviamente, houve um retrocesso no nosso ponto de vista, ou talvez um avanço no ponto de vista dos empresários quanto a esse ponto, mas não tem o alcance que se pretende. Vejam, a nova lei, ela libera expressamente a terceirização da atividade fim. Ok, mas o que significa isso, na prática, que liberou a atividade fim? Na verdade, nós construímos durante muito tempo a nossa abordagem dessa matéria em cima da diferenciação entre atividade fim e atividade meio. Disso resultava a conclusão prática e a presunção que se adotava de que, se a terceirização era na atividade fim, se presumia a subordinação à empresa contratante, pela razão de que ela não ia, logicamente, entregar a execução do seu próprio objeto social a um terceiro se ele não subordinasse a execução. E, de outro lado, se concluía que, na atividade meio, por ser uma atividade acessória, não havia subordinação. Essas duas presunções não existem mais. A partir da alteração da 13.467, não existe mais diferença de atividade fim e atividade meio. Com isso, também a terceirização de atividade meio vai passar pelo escrutínio do cumprimento das exigências da nova lei, o que, até aqui, era deixado um pouco de lado exatamente em cima dessa presunção. Para a gente lembrar também, tem a ADI, que comentamos, que está no Supremo, a 5735, que discute exatamente a constitucionalidade dessa liberação da atividade fim. Embora as petições sejam muito bem fundamentadas, eu li todas as iniciais da ADI, eu não tenho grande expectativa de sucesso nessas ações, pelos posicionamentos que o Supremo vem adotando, inclusive o próprio ministro relator, ministro Gilmar Mendes. Então, registro que existe essa ação, enfim, estamos aguardando alguma decisão, mas sem nutrir grandes expectativas. O que a gente está trabalhando é deixando de lado aquela questão. Se tivermos sucesso, excelente, mas se não tivermos, vamos construir alguma coisa sem ela. Voltando um pouquinho na história, quando iniciou esse debate da terceirização, a justificativa que havia era exatamente a especialização das atividades, ou seja, a empresa contratante se concentraria nas atividades nas quais ela é especializada e repassaria a um terceiro a atividade secundária dela e na qual o terceiro seria especializado. Esse fundamento ele foi abandonado ao longo do tempo pelos defensores da terceirização, porque ele já passou a não atender, exatamente porque, naquele primeiro momento, a terceirização das atividades meio atendia à aspiração das empresas, tanto que o PL, o 4302, quando foi para o Congresso, ele foi com essa distinção, foi liberando só a atividade meio. Mas, ao longo do tempo, esse conceito foi abandonado. Quando veio a Lei 13.429, ela trouxe a ideia de terceirização de atividades determinadas e específicas. Ora, é um termo extremamente vago, inserido num contexto onde já havia uma discussão estabelecida entre atividade fim e atividade meio. Houve um entendimento quase que consensual de que aquela alteração não modificava os parâmetros que vinham se seguindo até então quanto à terceirização. Isso tanto é verdade que, em seguida, veio a 13.467, modificando novamente aquilo ali. A
também gostaria de chamar a atenção que, nas súmulas, porque uma das primeiras coisas que se pensou e que se comentou, bom, agora com a 13.467, a súmula 331 perdeu validade, perdeu aplicação. E a gente examinando a súmula 331, esse é um primeiro ponto que eu queria destacar, e já na 256, que a antecedeu, elas tratam, na verdade, da intermediação de mão de obra. Porque, vejam, a súmula 256, ela dizia que é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta. E a 331 usa exatamente a mesma terminologia. Ora, contratação por empresa interposta é a empresa contratante admitindo, contratando o trabalhador, mas com a interposição de alguém, mas ela contratando. Ou seja, se pressupõe que aquele trabalhador estará vinculado a ela nos requisitos da relação de emprego. Isso é pura e simples intermediação de mão de obra e não foi liberado, não foi legitimado pela 13.467. Se fosse, inclusive, contrariaria os acordos e convenções internacionais que vedam o tratamento do trabalho humano como mercadoria. Isso é um ponto importante para a gente fixar. A 13.467, e desculpem se tiver maçante, mas eu estou tentando focar realmente na ideia de como a gente enfrentar isso. A 13.467, ela vai e traz o conceito. Pela primeira vez, nós temos no direito brasileiro um conceito do que é um contrato de prestação de serviços a terceiros, um contrato de terceirização. Até aqui nós tínhamos só a jurisprudência trabalhando esse conceito e a doutrina, naturalmente. Pois aí ele vem e diz assim: considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Este artigo e esse conceito, ele traz elementos e requisitos que são essenciais para a validade e para a licitude desse contrato de prestação de serviços. Ele pode ser na atividade fim? Sim, ele pode, mas ele tem que preencher os requisitos que a lei estabelece. E esses requisitos, eles começam pela efetiva transferência da execução da atividade. Ou seja, a lógica que grande parte dos empresários tem de usar a terceirização para simplesmente contratar empregados para estarem sob sua subordinação, usando um intermediário, essa lógica a lei não legitima. Para que seja contrato de prestação de serviços, tem de acontecer a transferência da execução da atividade e a empresa prestadora tem que ter autonomia na execução dessa atividade. Isso está expresso no parágrafo, inclusive, do próprio artigo 4º, parágrafo 1º, que diz que a empresa contratada é ela quem contrata, quem dirige e quem remunera os seus empregados. Outro elemento essencial que está nesse conceito é a capacidade econômica compatível com a execução do contrato. Vejam, aqui nós não podemos confundir a capacidade econômica compatível com a execução do contrato com aqueles requisitos de capital social que a própria lei prevê. Aqueles requisitos são para registro e funcionamento da empresa. Aqui é requisito específico da execução do contrato. E como é que a gente vai aferir a capacidade econômica da empresa prestadora? Bem, o primeiro elemento que é revelador disso é o próprio preço contratado. Se houver uma contratação por um preço que não seja suficiente para suportar todos os custos trabalhistas, tributários, comerciais, previdenciários, nós já temos um elemento indicativo de incapacidade econômica da contratada, porque ela não poderá
suportar a execução daquele contrato. A empresa contratada tem lastro econômico, ela tem patrimônio, tem ativos, são elementos para se verificar. Ela tem uma sede própria, a contratante absorve toda a sua atividade, ou ela tem múltiplos clientes, ela tem uma atividade própria, que não seja exclusivamente atender aquela contratante. Enfim, a questão da própria definição do preço será um elemento importante para a gente definir se nós estamos tratando de prestação de serviços ou de intermediação de mão de obra. Frequentemente, os contratos de terceirização estabelecem um preço por empregado fornecido, usando essa exata terminologia. Isso é um indício forte de que nós não temos aí uma prestação de serviço, porque a prestação de serviços interessa o resultado do serviço, a entrega daquele resultado, e não o trabalhador. Inclusive, a contratante sequer poderia definir quantos trabalhadores serão, afinal, ela está contratando um serviço e a empresa contratada é que tem que definir como vai executá-lo, né? Enfim, se descumpridas essas condições, isso, claro, não falei na subordinação. Obviamente, os trabalhadores da empresa contratada não podem estar de qualquer forma subordinados, seja direto, seja estruturalmente, à empresa contratante. Qualquer desses elementos que seja descumprido, nós temos o desvirtuamento do contrato de prestação de serviços e, segundo nós entendemos, esse desvirtuamento ele implicará a vinculação direta do trabalhador com a contratante. Ele retira esse intermediário porque você passa a ter configurado a intermediação ilícita de mão de obra e a formação de vínculo direto com a empresa tomadora do serviço. Um outro aspecto que é relevante na lei é que o artigo 4C, ele fala que contratada e contratante poderão, se assim entenderem, estabelecer que os empregados da contratada farão jus ao mesmo salário da contratante. Bom, aqui nós chegamos num aspecto de confronto da lei ordinária com a norma constitucional que assegura o direito à isonomia. E veja, claro, nós poderíamos ter uma situação de terceirização em que os trabalhadores da contratada estão em outro estabelecimento realizando uma atividade que não seja idêntica aos da contratante. Mas também, provavelmente, teremos aquelas situações em que a empresa contratante transfere apenas uma parte da sua produção e ficam, dentro do mesmo estabelecimento, trabalhadores terceirizados e trabalhadores próprios desempenhando rigorosamente as mesmas atividades, embora registrados por empregadores diferentes. Nessa situação, nos parece que a isonomia não pode ser facultativa. Isso afronta a Constituição assegura a isonomia. A lei não pode tornar a isonomia uma faculdade, não pode entregar ao alvedrio das empresas decidir se darão o direito à isonomia. Então, nesses trabalhos, nessas situações de identidade de condições de trabalho e execução de atividades, o nosso entendimento é que a autonomia ela é obrigatória e não condicionada ou facultativa, como está na lei. Bem, tem o parágrafo também do 4A, que ele diz que não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. Essa norma ela tem uma redação praticamente idêntica, literalmente idêntica, àquele artigo do 442 que trata das cooperativas. Ou seja, esse é um tema, esse tipo de norma, que já foi enfrentado pela jurisprudência, pela doutrina, e já se definiu que, claro, não tem vínculo de emprego quando não estiverem presentes os requisitos. Quando for uma prestação de serviços autêntica, quando for uma sociedade autêntica. Agora,
Quando houver esse desvirtuamento, quando não se tratar de prestação de serviço, sim, tem o vínculo. Esse artigo não impede o reconhecimento, como aquele das cooperativas também nunca impediu que assim se decidisse em grande parte dos processos. Bom, apenas mais um breve comentário. A responsabilidade subsidiária, ela passa a ser decorrência da lei, ela não depende mais de culpa de qualquer natureza da empresa contratante. E ainda, na capacidade econômica, quer dizer, a empresa terá a obrigação, a contratante, de acompanhar a capacidade econômica no curso do contrato, porque a empresa, eventualmente, pode ter capacidade no momento da contratação, mas deixar de ter no curso do contrato. A responsabilidade subsidiária, na verdade, ela incide naqueles contratos que são lícitos, naqueles em que não houve desvirtuamento. Quando houver o desvirtuamento, não se trata de responsabilidade subsidiária, mas, então, de responsabilidade direta pelo próprio vínculo. Alguns artigos foram incluídos a título de uma suposta compensação, colocando uma quarentena para a contratação como sócio de pessoa jurídica ou como terceirizado. Muito obrigado. Essas compensações, elas são bastante ilusórias, embora eu vi na Folha essa semana que os empresários americanos reclamaram dessa norma, que é surpreendente. Mas ela é bastante ilusória porque ela não impede que a vaga seja precarizada. Ela impede que a empresa mande o Paulo Juarez embora como empregado e recontrate o próprio Paulo Juarez como terceirizado. Mas ela não impede que a empresa me mande embora e contrate o João para o meu lugar. Ou seja, do ponto de vista de mercado de trabalho, de vagas de trabalho, isso não ajuda em muita coisa. Vai frear um pouquinho apenas naquelas situações em que a empresa faz questão de ter aquele trabalhador consigo. Bom, já me deram o cartão amarelo aqui, então eu vou falar de um outro tema aqui para a gente encerrar bem rapidamente, que me parece também um dos temas mais graves dessa reforma, que é a questão do acesso à justiça. E do acesso à justiça visto, inclusive, pelas etapas que a antecedem. E aí eu me refiro expressamente ao artigo 507b, que prevê a famosa quitação anual das obrigações trabalhistas. Esse artigo foi pensado e proposto e incluído na lei com o claro propósito de quitar os contratos gradualmente e evitar que o trabalhador, ao final, pudesse, então, buscar o judiciário para reparar as lesões que teve. A leitura que a gente está fazendo, e aqui sem buscar a Constituição, só utilizando a interpretação infraconstitucional, é que o artigo não tem esse alcance. Ele tem o alcance apenas de um recibo. E, como qualquer recibo, ele quita apenas os valores que nele constam, com eficácia limitada àqueles valores. Nós até já fizemos um estudo sobre essa matéria, vamos divulgar. Mas eu queria chamar a atenção a alguns aspectos. Primeiro que essa ideia não é original. Ela constava lá no texto inicial da Constituição de 88, tinha um artigo 233 que previa um sistema parecido para a quitação do trabalhador rural. Mas era uma quitação feita perante a Justiça a cada 5 anos. Enfim, se houvesse conflito, o juiz decidia, o sindicato participava. Isso funcionou muito mal, e mesmo aquela quitação que era feita perante a Justiça, o Judiciário acabou firmando o entendimento de que ela não impedia o acesso da ação judicial ao final do contrato. Então, isso funcionou muito mal, foi uma coisa realmente que não tinha sentido, acabou revogada em 2000 ou 2003, não recordo o ano exatamente. Bem, um dos pontos que é importante nesse artigo é que claro, ele trata como facultativo, faculta empregados e empregadores na vigência ou não do contrato. Bom, para o empregado, dificilmente será de fato facultativo.
pela situação de subordinação em que se encontra. Quando ele diz na vigência ou não do contrato, bom, na vigência, claro, se entende o propósito, mas fora da vigência do contrato, a única interpretação que me parece razoável é que esteja se referindo ao momento da rescisão, porque depois não haveria qualquer sentido em se pensar em quitação anual. Perante o sindicato dos empregados da categoria. Aqui nós já temos um elemento importante. O artigo 477, quando ele tratava da homologação da rescisão contratual, ele tinha o dispositivo que facultava que, em algumas situações, fosse feito na Superintendência do Trabalho, perante o juiz de paz, o promotor de justiça, enfim, tinham várias alternativas para a homologação. Aquele parágrafo do 477 foi revogado. E o 507B, ele menciona apenas o sindicato, ou seja, é atribuição exclusiva do sindicato. Não há outra possibilidade de fazer a assinatura desse documento que não seja perante o sindicato da categoria profissional. Isso, claro, torna extremamente importante a postura que os sindicatos terão nesse ato. A lei não diz nem quais serão os requisitos formais desse documento, nem como deve o sindicato proceder, nem qual é a natureza da atuação do sindicato nesse ato. Ela diz apenas que é perante o sindicato. Bom, do meu ponto de vista, não faria qualquer sentido condicionar a que o documento seja assinado perante o sindicato, se o sindicato não estiver prestando assistência ao trabalhador naquele momento. Porque essa é a lógica coerente com o artigo 8º da Constituição e com a própria natureza e razão de existir dos sindicatos. Então, embora a lei não diga, para mim é claro que a função do sindicato, nesse momento, é prestar assistência. O aspecto formal do documento, que a lei também não determina. Creio que ele tem que ter, no mínimo, os requisitos, muito obrigado, os requisitos do parágrafo 2º do 477, ou seja, definir quais são as parcelas e definir quais são os valores especificamente que estão sendo quitados. Eu penso que o sindicato, participando desse ato, deve também exigir a comprovação, no momento da assinatura, de que essas verbas foram realmente pagas. Porque, veja, na situação do trabalhador, muitas vezes desconhecendo seus direitos, estando no meio de um contrato de trabalho, com toda a importância que isso tem para a sua vida, para a manutenção dele e da família, ele pode chegar no sindicato, inclusive, e dizer que recebeu coisas que não recebeu de verdade. Então, eu acho que é importante a postura do sindicato nesse sentido de, então, bom, o recibo aqui é que pagou isso, ok, vamos ver os comprovantes para o sindicato chancelar essa quitação. Bom, a questão da abrangência, o alcance da eficácia liberatória, que a lei fala, porque a lei diz que o recibo ele terá eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. Bom, mesmo no direito civil, já que a reforma está nos aproximando tanto do direito civil, mesmo no direito civil, o recibo é tratado, em toda a jurisprudência, com efeitos restritos aos próprios valores. Recibo não é transação, então ele não pode conceder uma quitação além daquilo que foi pago. Ele é um ato que ele é espelho do pagamento, do cumprimento da obrigação. O recibo ele só pode espelhar o cumprimento da obrigação. Na Justiça do Trabalho, nós sempre tivemos o entendimento, pela jurisprudência, da quitação restrita. E, na própria reforma, foi inserido o artigo 477B, que é o que trata do plano de demissão voluntária. Embora ele tenha um pouquinho de vício de redação, mas ele diz expressamente, tratando do PDV, que quando
o plano de demissão voluntária estiver previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ele enseja, no caso, ele não, a adesão a ele, a quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulado entre as partes. Vejam, é um dispositivo que foi incluído na mesma lei. Ao lado, exatamente, ou quase ao lado, do artigo 507b. Ele trata de quitações, e ele somente dá esse efeito amplo que se pensou para o 507b quando o plano de demissão estiver previsto em norma coletiva. Contrário senso, se o plano de demissão for unilateral da empresa, ele não tem quitação ampla, geral e irrestrita, como se diz. Muito menos se poderia pretender atribuir esse efeito ao 507b, que fala apenas em eficácia liberatória, não fala em quitação plena e irrevogável dos direitos. Se o legislador quisesse dar este sentido para o 507b, ele teria usado essa terminologia lá, como usou aqui. Então, isso é muito importante, a gente trabalhar, porque não será um impeditivo. Rapidamente, para encerrar, eu queria só falar do acordo extrajudicial, que foi inserido pelo 855b. E que também segue essa lógica de obstaculizar o acesso de uma ação verdadeira, de uma ação legítima, em que o trabalhador realmente exponha os seus pedidos, as lesões que sofreu. Esse artigo, ele, na verdade, vem instrumentalizar a prática que a gente já conhece, a da lide simulada, onde o trabalhador não paga as verbas rescisórias, induz o trabalhador a ajuizar uma ação, muitas vezes com advogados vinculados à própria empresa, apresenta um acordo pagando as verbas rescisórias e, com isso, obtém a quitação ampla do contrato e impede, pelo efeito da coisa julgada, o acesso ao processo judicial. Fechou? Ok, vou encerrar. Bom, o grande drama desse artigo é que ele permite esse acordo, que ingresse com esse acordo, sem o pagamento das rescisórias. Ele não tem como requisito o pagamento das rescisórias. Ou seja, o empregador mal intencionado, e nisso o Maurício Godinho foi muito, muito feliz, a reforma toda foi feita para o empregador mal intencionado. Basta que ele não pague as rescisórias, ele vai colocar o trabalhador numa situação extremamente difícil e que rapidamente vai acabar aceitando um acordo nesses termos. Bem, como é que nós podemos reagir a isso? Ministério Público, Judiciário, sindicatos. O Judiciário, naturalmente, o que eu espero que muitos juízes façam, é atribuir efeitos restritos a esses acordos, quitação restrita aos valores efetivamente pagos, como já é feito em muitos acordos em processos de jurisdição contenciosa, e esse é a jurisdição voluntária. Também os juízes atentos à empresa que paga todas as rescisões na justiça. Espero que o Judiciário nos comunique para que a gente possa atuar. Porque, veja, embora o acordo não seja em si um ilícito, ele está previsto na lei, continua existindo o pagamento no 477, o prazo de pagamento para as verbas rescisórias. E se a empresa paga tudo na justiça, é porque, obviamente, ela está descumprindo o prazo do 477, nós podemos judicializar uma ação civil pública para compelir que ela cumpra o 477. Podemos também buscar indenização por abuso de direito, que, embora seja uma faculdade, o acordo, a empresa está usando desse direito abusivamente para obter um fim não previsto em lei. Nós, do Ministério Público, estamos nos propondo a tentar fazer um monitoramento nos primeiros meses também da entrada em vigor da ação, da lei, para ver as empresas que terão um número grande que se possa verificar isso. A mesma lógica os sindicatos podem fazer dentro das suas bases, identificar empresas, embora não existirá mais homologação, esses fatos acabam circulando na categoria e é muito importante que o sindicato denuncie, que ele traga ao Ministério Público isso. Bom, peço perdão por ter me estendido um pouco, agradeço a paciência de vocês, muito obrigado, foi um prazer.
3 perguntas, doutor Paulo Juarez. Vamos lá. A Central Sindicab Patrícia Verônica Cabral. Qual influência terá a Lei 13.467/17 sobre o processo que se discute a ilicitude da terceirização e que estão suspensos? Olha, esse é um tema que nos preocupa muito. E eu digo que preocupa até mais pelo passado, digamos assim, do que pelo futuro, porque para as nossas investigações e ações futuras, nós já vamos seguir uma lógica totalmente ajustada à nova lei. Os processos que hoje existem, já, ou em tramitação, ou com trânsito em julgado, ou os termos de ajustamento de conduta firmado, nós vamos ter que fazer uma avaliação bem caso a caso, em cima dos pedidos e dos dispositivos das sentenças, das cláusulas dos TACs. Por quê? Uma cláusula ou um dispositivo de sentença, por exemplo, que se limite a vedar a terceirização na atividade fim, abster-se de terceirizar a atividade fim da empresa, muito dificilmente nós conseguiremos executar, porque a lei nova ela é expressa nesse sentido, permitindo a contratação de prestação de serviços na atividade finalística. Mas há uma grande diversidade de formatos de redação, tanto das cláusulas de TAC, dos dispositivos de sentença, e que poderão nos permitir trabalhar em cima disso, em cima das questões do desvirtuamento, da intermediação de mão de obra, da contratação por interposta pessoa. Então, sim, haverá um impacto significativo nos processos já existentes, mas ele não será linear. Isso vai ser avaliado dependendo da obrigação em cada caso. E, naturalmente, quando forem ajuizadas ações revisionais, nós buscaremos preservar, pelo menos, o mínimo que a lei nova assegura, vedar a intermediação, o cumprimento desses requisitos, que a lei nova ela não é tão aberta quanto se pensou. José Alberto Santos, de Votuporanga. Dentro do contexto das garantias legais, como o senhor analisa a contratação de microempreendedores individuais como terceirizados? Obrigado. Eu creio que a pergunta tem foco na chamada pejotização. Bom, a pejotização ela é conceitualmente uma fraude. Porque o que significa pejotização? Significa que, na prática, na realidade do contrato, o trabalhador é um empregado, mas, no aspecto formal, ele é registrado como se fosse uma pessoa jurídica. Esse tipo de situação não restou legitimado também pela reforma. Embora tenham dispositivos que permitam levar para esse entendimento, a análise do contexto todo da lei, ela nos permite e até nos traz algumas ferramentas para sustentar com mais força ainda a ilegalidade da pejotização. Porque a lei trata a empresa contratada de prestadora de serviços exatamente como empresa. E a empresa tem conceito legal, o empresário tem conceito legal, o empresário desenvolve atividade própria, com riscos, assume uma atividade econômica, ou seja, ele em nenhum momento se insere naquele formato que a empresa deseja o pejotizado, ou seja, porque a empresa quer o pejotizado em que ela possa tratar como empregado, ele trabalha por conta alheia, por conta do tomador e não por conta própria. Então, nesse aspecto, assim, claro, vamos aprofundar ainda mais as nossas investigações e as verificações, mas eu creio que a lei pode até gerar um grande passivo para muitas empresas que estão achando que com a reforma poderão fazer isso livremente. A última pergunta é do Theo Rocha Toscano de Lima, advogado trabalhista. O controle de convencionalidade seria o caminho ideal para questionar a quitação geral anual à luz do princípio da irrenunciabilidade? O Ministério Público do Trabalho já cogita essa via de atuação? Bom, até é muito oportuna a pergunta, porque nós, no Ministério Público, nós separamos, na verdade, em 3 grupos de interpretação de toda a reforma. Um grupo a partir da lógica constitucional,
um grupo a partir da hermenêutica infraconstitucional e um outro grupo do controle de convencionalidade. Então, a reforma toda, na verdade, nós estamos analisando sob esse aspecto também. E sim, eu acho que se pode invocar o princípio da irrenunciabilidade, mas para o 507B, para a quitação anual, eu creio que nem é necessário. A estrutura infraconstitucional da CLT, do Código Civil, mesmo a jurisprudência do STJ desmente essa quitação ampla, geral e restrita. Então, a minha expectativa quanto a esse artigo é que a gente consiga alcançar com ele uma interpretação muito razoável, muito coerente com os princípios do direito do trabalho. Só nos resta agora agradecer. A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio agradece a participação do Dr. Paulo Juarez Vieira pela brilhante palestra e que realmente foi muito esclarecedora, todos desse seminário. Muito obrigado. Portanto, nosso aplauso para o Dr. Paulo Juarez Vieira. Dando continuidade ao nosso seminário, queremos informar o seguinte: em função de algumas dificuldades de agendas de alguns palestrantes, nós tivemos uma inversão na programação que foi distribuída para vocês.